Shalom, shalom, boa noite a todos vocês. Que o Eterno abençoe tua vida. Shalom a todos. Nós entramos, nesse tempo agora, estação verão. E profeticamente vamos falar um pouco, alinhando também em conjunto, com essa estação. Nós adentramos nesse tempo agora, também movido com a tribo, de Rubem ao mês de Tammuz, alinhado muito ao contexto que nós trabalhamos na religiosidade, e estamos nos movendo, também profeticamente nas pautas. E esse mês, ele tem essa questão, que é, podemos dizer, batizado, diante de uma deidade, babilônica, movida, que é chamada de Tammuz, para nunca mais o povo esquecer que esse foi um tempo, de idolatria, em relação ao bezerro de ouro. Então, todos os anos nós nos movemos e entramos em mais um verão, ou seja, sempre o Senhor nos alerta, nos alinha, nos move, Estamos nesse tempo agora voltados na religiosidade, um maná novo, que o Senhor trouxe essa direção de revelação para esse tempo agora. E nós precisamos ter alguns cuidados, movidos a essa estação agora, ou seja, um apontamento para essa estação, é que ela se move completamente, em frutificação. Então, nós precisamos frutificar diante do mover, que é um tempo que tem mais claridade, Então, verão é isso, É a claridade que envolve, desafios. Mas também nesse tempo é um tempo que faz com que sentenças sejam deliberadas e que torna as pessoas infrutíferas. Humanamente falando, o verão, ele se move no calor, ou seja, é um tempo quente, E nós estamos no verão profeticamente, como vocês sabem, que nós nos movemos diante do relógio, que é a Jerusalém, e todo o hemisfério, que envolve, e não o nosso hemisfério aqui, Então, atrelado ao norte, não ao sul. E nisto, sabemos que esse verão é intenso sobre também a nossa vida. Então, esse verão nos traz exposição muito grande. E nós precisamos observar. Ou seja, verão agora atrelado a Sandra, atrelado a Jeane, que estão em outro hemisfério, é um tempo em que a roupagem muda. Ou seja, vem com as roupas mais leves, Os lugares ficam mais frescos, bebe-se mais água. Então há uma questão de refrescar. O verão, ele traz essa diferença em que o calor é muito grande. Então há uma representação de calor. E aí, para nos levar a lugares frescos. E muitas das vezes pode nos levar a lugares errados. Lugares atrelados a isolamentos. Aonde? Ambientes em que eu troco o calor natural, eu troco os ambientes e vou
me isolando em um frio, em uma questão contrária. Então, o mover espiritual, a troca de roupagens, a movimentação de novos posicionamentos já estão se movendo nessa estação em que 13 meses nós nos alinhamos. Então, arrancamos, né, algumas vestes, nós iremos mover essa parte aí ainda nos grupos, mas a nossa atitude, o nosso comportamento, ele tem uma mudança aqui. Porque no mundo espiritual já está tendo essas mudanças. E aí nós também nos reposicionamos. Verão nos chama, ou seja, nos alinha em tentações ligadas à carnalidade. Onde a exposição corporal, ela começa no natural e também no reino espiritual. Essa parte aqui é um mover de cuidado que nós temos que ter, aonde no reino espiritual é com a nossa alma. E cuidar da exposição do nosso corpo. Ou cuidar da nossa fala, da forma em que eu me exponho, da forma em que eu também me reservo. E que eu não posso me isolar nem me excluir. Me autoanular. Diante das coisas pequenas até as grandes proporções. Pequenas faíscas que podem trazer inúmeros incêndios. Porque é um tempo seco, profeticamente. E aqui, cuidado com as coisas bobas. Cuidado com as pequenas faíscas que podem gerar grandes incêndios. Cuidado com o seu falar. Cuidado com o seu agir. Por quê? O engano se envolve nesse mês, a feitiçaria de forma profunda, porque agora a exposição é para mudança de genética ou contaminação genética, destruição de altares ou renovação deles. Porque não só uma estrutura está posta, mas ela alimenta outras estruturas, que é o trono de Lilith. É um trono servidor que se envolve nesse tempo agora, em que eu preciso tomar água. E qual é a água profética? Qual é a água? Ir à procura de beber das fontes das águas, igual a mulher samaritana. É esse jorrar que eu preciso para me purificar. Caso contrário, eu posso beber das fontes da carnalidade. Eu posso entrar nos ambientes carnais. Ou, esse tempo agora, profundamente, gente, o que não foi tratado, as áreas carnais que não foram tratadas, pode haver sonhos, revelações, podem ser expostas, áreas carnais, áreas sexuais, que se movem agora de forma aguçada. Ou eu posso nesse momento ser atacado com tentações para haver o que? Esfriamento. Lembra que é um tempo quente. O contrário é esfriamento. Ou eu vou ficar morno. Diante disso, eu preciso escolher de qual fonte e água que eu devo beber.
me saciar do que é carnal ou do que é espiritual. Porque ambos erguem altares. Cuidado aonde você irá se satisfazer. Porque a renovação desses altares ligados à feitiçaria, idolatria, religiosidade, vai fazer com que a minha alma queira se satisfazer na verdade do que é carnal. E por isso que eu preciso resistir. Cuidado com a fonte. Esse é o primeiro ponto do verão. Porque aqui na região sul é frio, sim. Aí é que tá. Frio, né? Vem a carnalidade, o espiritual. Não é só a sede de beber uma água, né? Mesmo. É a sede do que é carnal. A alta temperatura traz cansaço. Esse é um tempo também em que eu começo a analisar e dizer, pera, já fiz o outono, já fiz o inverno, já fiz primavera e nada. Porque esse é um tempo de romper agora. Nós entramos no touro. Tempos, estações atrelado ao touro. Tempo de rompimento. E se eu desisto desse romper, onde tudo meu tem profeticamente a visibilidade de brotar, né? Porque tempos e estações é cultura, atrelado à agricultura em si, né? Biblicamente falando, o povo de Deus se alinhava de estação a estação, caminhando dessa forma e observando tempos e estações. Porque esse é um tempo de carnalidade, também atrelado entre íncubos e súcubos, que se movimentam sendo liberados por Lilith. E qual é o intuito? Deformar a identidade, deformar a genética, trabalhar com esses comandos atrelados a Nosferatus e toda a estrutura de espíritos vampíricos. Porque lembram? É uma estação de quê? De força. Qual a força? Oração, propósitos, participação, intercessão, vivência, vitalidade. Então, esses espíritos, a direção desse mês é sugar. Me arrancar dos ambientes em que eu estou frutificando ou irei grandemente frutificar. Porque são espíritos sugadores de energia. E aí, o alinhamento é não ficar em isolamentos. O tempo é guardar o que tem para que a coroa não seja roubada. Vigilância é a palavra. E não saciar a carne. Matar a carne. E precisamos saciar a alma com a palavra. Porque pode trazer neste mês, no verão, um cansaço físico profundo que pode deliberar profundamente na alma. Diante disso,
nós vamos primeiramente fazer uma leitura, né? Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Do verso 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É o Senhor quem muda os tempos e as estações. E aqui há um tempo determinado. 3 meses nós entramos, né? E diante desse estabelecer, é o Eterno quem muda. É Ele quem nos dá a sabedoria e o poder. É Ele quem nos transiciona. É Ele quem nos transforma. Só o Senhor nos muda. Só Ele nos direciona para essa mudança. Por isso nós precisamos simplesmente trazer esse entendimento. E diante do verão, esse tempo que nós entramos é um tempo de frutificar. E essa é a abertura espiritual para isso. Frutificação em nossas vidas. Verão é tempo de frutos. Diferente da primavera, que é um tempo de flores. Aqui já traz frutos. Aqui no verão traz a identidade profética do novilho. Ou seja, eu preciso produzir. Porque é um tempo de produção e força. E aqui entendemos que é na força do touro que Yeshua cumpriu o seu chamado de servir. Essa estação é tempo de novas conexões. É crescimento. É a estação de maior força, de produtividade e colheita. Então, os meus propósitos, eles precisam ser renovados. Os meus propósitos, no que eu estou fazendo, sobre a minha vida, sobre as minhas intercessões, eu preciso ter mais foco e força. Caso contrário, vai minguar. Se eu entro nessa estação achando que ainda são flores, aí eu perco. Vivo numa estação passada, esperando e algo que já é para mim me mover em guerra. Porque essa estação está ligada com 3 tribos de guerra. Rubem fala de força. Simeão fala de espada. E Gade, perseguição dos inimigos. Olha só, 3 estruturas de rompimento mesmo. E se essa estação, nós falamos de calor, nós falamos de sede, nós falamos de nos atrelar às águas do Eterno, aqui há um perigo. A desnutrição.
pela falta da água, pela falta da palavra, onde que o excesso dos trabalhos, os excessos de todas as coisas fazem com que eu apenas foque no que é importante de forma segunda, terceira ou quarta, e não no que é primeiro, que é o eterno. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí eu deixo esse amar a Deus em segundo, em terceiro, em quarto plano. Coloco todas as demais coisas à frente. E aí eu vou me desnutrindo pela falta de água. Lembram? Eu vou colher aquilo que eu plantei no inverno. Gente, nunca se enganem. E eu quero que vocês entendam algo muito profundo. Todas as pessoas que viveram ou que vivem como vocês, tempos e estações, ano a ano, nós plantamos plantações que muitas delas nós colhemos no ano vindouro. Muitas das coisas que nós fazemos não é uma colheita rápida de algumas culturas, né? Como algumas sementes que são rápidas, em que eu planto e colho em 3 meses ou 6 meses. Na verdade, muitas das pessoas, e aí você não observa, essa pessoa parou de estar em tempos e estações, fez tantas as coisas, plantou tanto e parou, não está plantando mais. Mas nada aconteceu. Observa bem. Tudo que você plantar, você colhe. Se eu planto em 2026, eu vou colher em 2027. Se em 2026 a pessoa parou de plantar, ela ainda está colhendo o que ela plantou em 2024 e 2025. E aqui eu não estou trazendo profecias, coisas ruins. Eu estou trazendo para vocês agricultura, um conhecimento de agricultura e de que plantamos e colhemos. Não se surpreenda que em anos vindouros comece algo a minguar. Porque parou de plantar, entendeu? Não, a maioria de vocês entendem sobre cultura, sobre agricultura, sobre plantar, sobre colher. E muitas das coisas nós não entendemos que algumas coisas que nós plantamos, elas demoram mais tempo. Elas requerem de mais tempo. Porque precisam de muitas podações. Precisam de muita vitamina. Elas precisam de muito inseticida também. Para poder começar a florescer e também a ter o processo, né, do fruto em si. E isso é tempos e estações. O que plantamos no inverno, tanto frutos bons quanto frutos imaturos, nós colhemos. Só que
Há uma estação de dias longos e noites curtas, muito trabalho e menos descanso. Por isso que esse tempo é um tempo de porção dobrada, extra. E isso vem do alto. Só que também atrela esse tempo a um tempo de descanso para quem plantou boas sementes. Porque essa estação é de colheita extravagante. Porém, se ainda eu tenho frutos imaturos, processos inacabados, eu preciso cuidar. Eu não posso relaxar. Porque também esses frutos imaturos, eles serão colhidos também. Sabendo que esse tempo é força, sabedoria, maturidade e revestimento de poder. Porque ele se atrela com o ego, gente. Com a carnalidade. Com a imaturidade. Que eu preciso trabalhar para produzir frutos maduros. E esse mês, ele se move em Tammuz. O mês do bezerro de ouro. Um mês movido por idolatria, pela feitiçaria, pela rebeldia. O quarto mês bíblico. Ou seja, o número 4 significa porta, né? Também simboliza, né, os 4 lados da cruz. Ou seja, Jesus, ele é a porta, ele é o Dalet, né? Então, a minha natureza carnal, no verão, neste mês, precisa ir para a cruz. Se o meu pensamento, se a minha ação, ela é totalmente carnal, eu preciso ter esse alerta. Porque esse mês é um mês de quebra de aliança. A lei foi quebrada e o povo fez um bezerro de ouro. Idolatria e feitiçaria. Esse é um tempo em que eu penso em sair, penso em quebrar aliança, penso em me desfazer, penso em sair de ambientes. Porque a atmosfera profética é o firmar de uma aliança com o bezerro. O bezerro se chamava Tammuz. Tammuz é o falso Cristo. O bezerro de ouro é Tammuz. A pergunta é, para que você fique todo esse mês pensando, até para atrelar o que nós estamos tratando, né, na pauta. Nós estamos fazendo também sobre a idolatria, né? O questionamento é: o que ou quais são os ídolos que eu e que você levantamos no nosso coração? Eu me idolatro? Eu idolatro o meu conhecimento? Eu idolatro o meu esposo? Eu idolatro os meus filhos? Eu idolatro o meu trabalho? Eu idolatro os meus dons? Eu idolatro porque eu tenho isso, eu tenho aquilo? Eu idolatro o quê? Quais são os ídolos do seu coração? Pensa um pouco. E mantenha o seu coração em vigilância. Cuida dos seus olhos, o que você está vendo. Dos seus ouvidos, o que está ouvindo. E da sua boca, para o que você possa estar falando. Porque o que atrela
A egolatria é um ataque. Cegueira, surdez e eu me torno mudo. Eu preciso ter cuidado com as minhas intenções. E eu preciso me levantar para remover essas sujeiras, essas iniquidades escondidas que se levantam agora. Sabe aquela questão de pegar o tapete, né? Ah, vamos fazer uma geral em casa. Um sábado aí, um domingo, aquele tapete que anos não foi levantado. Nossa, quando bate, as primeiras batidas com a vassoura ou no próprio chão, não sei como é que vocês fazem, a poeira sobe. Sujeiras escondidas, aquelas coisas que de baixo ali, que nós nem imaginávamos. Já pensaram bem que existem ministrações, palavras, que nós achamos que alguém aponta o dedo contra nós, mas a pessoa nem sabe. E nós achamos que estão falando da gente. Alguém comentou, alguém falou, e agora aquela pessoa ali está falando de mim para todas as pessoas ali, está me envergonhando. Mas na verdade são sujeiras escondidas. Por coisas do meu passado em que o Senhor atrelou pessoas, disponibilizou alguém sem cobrar nada, sem interesse nenhum. Mas é como o povo não quis ouvir a Deus. Para fazer bezerros. Na verdade, aqui atrela a visão da orfandade, em que o órfão volta a querer construir os seus bezerros. Por isso que esse é um tempo da intimidade com o Espírito Santo ter níveis maiores. É um tempo em que eu preciso ouvir a Deus. Preciso desligar um pouco sobre ouvir várias vozes, várias direções. E eu preciso parar um pouco. Cuidado com a visão. Não é uma visão de uma questão ligada à visão profética de um profeta. Cuidado com a sua visão de futuro. Sem que ela tenha passado pelo crivo e liberação profética de destino do próprio Deus. Porque se a sua visão não for posicionada no altar do Senhor, pode vir uma colheita de derrota e não de vitória. Pelo fato de que esse é um tempo também que os 10 espias trouxeram relatórios tortos. Visão contaminada. Cuidado, você agora, profeta. Todas as suas visões, elas precisam
de serem reavaliadas o tempo todo, atreladas entre você e o próprio Deus. Porque esse tempo, sementes de contaminação de Lilith, para que você venha trazer relatórios não do próprio Eterno, mas do segundo céu. E você acha que a visão é totalmente atrelada, porém contaminada. Relatórios tortos. Lembra que foram só 2 que trouxeram relatórios positivos? E o ponto forte é: tudo aquilo que eu faço diante de uma ausência de uma autoridade, eu me torno independente. Eu me torno, sem eu entender, rebelde. Eu me torno, sem entender profundamente, em um ambiente de desonra, em que eu construo bezerros de ouro para adorar, sem perceber. Observa bem nesse tempo agora, de forma profunda, em que Rubem, se você for analisar a vida dele em si, que profeticamente se move nesse tempo, ele foi gerado em uma atmosfera de quê? Rejeição. Ponto. Rejeição paterna, rejeição materna. E também aonde? Carência emocional. E algo desproporcional. Uma questão competitiva. Eu preciso dizer que de uma forma ou de outra, eu preciso competir. Não sei nem o porquê, mas eu preciso. Porque Rubem sofria com consequências da rejeição desde do seu gerar, barriga da mãe. E ele tinha algumas fraquezas: a falta do domínio próprio e a fraqueza na área sexual. Até, se eu não tenho domínio próprio, eu posso cair numa área pesada. Então, era a área sexual. Rubem é influenciado de forma sexual. E o que acontece com isso aqui? Ele adultera com a concubina de seu pai. Lembram, gente? Então, é um tempo que pode haver profanação geracional. O leito do pai foi profanado. E aí eu posso perder tudo. Carnalidade. Tudo o que você fez em todo um tempo, pelo leito, pelo ambiente sexual, você pode perder. Lembra, um ambiente sexual que não está atrelado completamente ao Senhor, ou seja, fornicação, prostituição e por aí vai, atrela aqui. E aí o que acontece mais ainda? O recolhimento das mandrágoras. Que eu acho que vocês, já ouviram falar, eu falei sobre essa questão das mandrágoras há um tempo, Não sei se vocês lembram, mas tem algo bem interessante, quando nós falamos sobre essa parte aqui, movida a
a esse mês de Tammuz. E toda a influência ligada, né, ao ambiente de Rubem. Agora, você já começou a perceber, diante desse tempo que nós falamos também sobre essa parte, né, que entra algo aqui movido com a questão das mandrágoras? E observa bem, Nara, Selênia e todos vocês, mulheres especialmente, Raquel quis tanto essas mandrágoras de Lia. Lá em Gênesis 30. Por quê, gente? Porque hoje há uma limitação muito grande, né? Não é para ter muito filho não, mas naquela época ter filho era uma bênção. O que hoje, atualmente, nós queremos, na verdade, né, casa, carro, humanamente falando, bens, finanças, tudo. Naquela época era ter filhos. Muda-se o tempo, né? Então, ter filhos era uma bênção muito grande. Lia tinha filhos, Raquel não tinha. Só que Raquel era amada por Jacó. Mas esse ambiente de não ter filho doía. E aqui o que aconteceu? Rubem, filho de Lia, achou as mandrágoras, né? Trouxe para sua mãe. Porque mandrágoras eram plantas conhecidas, né? Já, conheciam, gente. É como muitos de vocês já devem entender que de pai para filho, e muitos de vocês, olha, chá, tal faz tal coisa, e misturando isso faz aquilo, coisas passadas de pai para filho, de geração a geração. As mandrágoras eram conhecidas naquela época. E o que elas, né, na cultura deles, para eles poderia fazer ali no Oriente Médio. Eles acreditavam que as mandrágoras tinham poderes espirituais. Ao quê? Amor, fertilidade e gravidez. Olha bem, que aqui se atrela aos ataques. Não sei se vocês já viram, eu já mostrei até, que elas parecem um ser humano, né? Parece uma batata em formato humano, com braços, com pernas e com um corpo que parece um corpo humano. E por isso que essas lendas, essas estruturas que atrelam também a questão das bruxas, né, e tudo mais, que usam as mandrágoras. Só que nas crenças antigas, essas mandrágoras, para eles, ela poderia ajudar a mulheres inférteis a gerar filhos. Por isso que Raquel fez tudo isso. Assim são as lendas, né? Então, eles acreditavam nisso. Raquel, passado também de geração a geração, ela soube ali que Lia tinha mandrágoras. E ela pediu essas mandrágoras. Raquel, desesperada para ter esse filho, colocou o quê? A sua esperança nessa planta. Da mesma forma, eu ou você. Colocamos esperanças em coisas passageiras, em coisas que nós achamos
né? Muitos de nós fizemos coisas que, gente, com o entendimento de hoje, ficamos pensando quanto tempo perdemos. Usamos dinheiro para coisas, entregamos a nossa vida, muitas das coisas, a pessoas, e tudo em coisas passageiras. Muitas das nossas famílias fizeram simpatias, ou até nós fizemos. Diante disso daqui, das mandrágoras, Lia teve a oportunidade de ficar mais uma vez com Jacó, por conta das mandrágoras. Raquel, na sede, fez esse acordo. Mas foi Lia quem teve um outro filho e não Raquel. A decisão foi do Eterno. Lembram em Gênesis 30? Que fala que Deus se lembrou de Raquel? Foi Deus que abriu a madre dela. O milagre não veio das mandrágoras. O milagre não vem, gente. Vem do próprio Eterno. O milagre não vem da quantidade que você oferta. O milagre não vem da quantidade que você ora. O milagre não vem dos montes que você sobe. O milagre não vem da igreja que você frequenta com 1000 pessoas, que o pastor é famoso, não sei o quê. Não. O milagre vem quando Deus ouve. Deus ouviu Raquel. Foi Ele próprio que abriu o ventre dela. É o Senhor que vai abrir tudo na tua vida que estava fechado, infértil, sem esperança. Mas é um tempo de você largar as mandrágoras. Quando você focar em Deus. Porque é Deus que vai transformar a sua vergonha. A vergonha que você passou na sua família. A vergonha que você passou no seu trabalho. A vergonha que você passou na sua rua que você mora. A vergonha que você passou em todos os ambientes. Deus vai transformar em alegria. Quando você focar unicamente nele. Só que é um tempo em que nós não podemos resolver na nossa força. Nem muito menos no desespero. E não podemos colocar a nossa fé em coisas erradas mais. Quanto tempo você colocou sua fé em coisas erradas? Investiu tempo em coisa errada. Criou esperança em coisas. Promessas. Milagres vazios. Que não se cumpriram. Que trouxeram frustrações. Entenda, nenhuma mandrágora, nenhum item, nenhum bezerro de ouro, nenhum símbolo, nada. É o Senhor. É no tempo dele, na estação dele, na direção dele. Unicamente é ele que abre. É ele quem lembra. É ele que ouve a sua voz e abre e diz: esse é um tempo do milagre na sua vida. O milagre que vem do próprio Eterno. Caso contrário,
se nós não largarmos as mandrágoras, viveremos completamente na infertilidade, nas influências erradas, nos desamores, nas frustrações, nos medos, nas disputas, nas rejeições, nos traumas, na feitiçaria. Vivendo em uma posição que só é gerado em uma paternidade abalada. Eu digo que tenho um pai, mas sou totalmente órfão em qualquer coisa. Já fico completamente abalado. E aqui caio no erro da justiça própria. Que durante esses 3 meses é o meu pior erro. É confiar na força do meu braço. É confiar na minha inteligência. É confiar no meu eu. É confiar no trono que eu fiz. Pelo que eu tenho de bens materiais. Pelo que eu tenho de currículos. Pelo que eu sou. E aí eu quero fazer do meu jeito, no meu tempo, contudo, agindo pelo impulso, eu vivo numa vida de instabilidade. Assim como Rubem, instável como a água, sem posição. Enquanto você não se posicionar como filho, e aqui eu te falo, como filho realmente para ser curado diante da paternidade biológica, diante da posição de um filho espiritual e diante da posição completamente diante do Eterno. Rubem era esse sem posição. É esse o tempo. Até quando você vai ficar sem se posicionar? Rubem sofria com as consequências da rejeição. Não tinha domínio próprio. Como eu falei, fraqueza na área sexual. Totalmente sofrendo pelo espírito da rejeição, do ambiente da orfandade. Porque o espírito da rejeição faz com que a pessoa não tenha rumo, não tenha direção. A rejeição arranca a pessoa da aljava. Por quê? Os filhos são como flechas na aljava. E diante disso, eles se tornam órfãos. Qual foi o ambiente do bezerro? Deus, Moisés, o Pai Celestial e a paternidade espiritual. Só foi sair um pouco. O povo o que fez? Seus ídolos. Quanto mais eu me distancio da minha paternidade, mais eu levanto bezerros de ouro. De tudo aquilo que já estava no meu coração. O bezerro de ouro estava bem guardado desde o Egito. Evidentemente eles conheciam, sabiam. Eles não levantaram nada que não sabiam. Evidentemente eles já cultuavam. Já estava enraizado na genética deles. O bezerro. A primeira coisa,
Quando o pai saiu, os filhos que ficaram, né? Fazendo a festa, né? Tem esse ditado também, né? Fizeram um bezerro de ouro. A rejeição, quando ela vem, ela tira os filhos da aljava. Filhos sem direção sempre irão buscar algo para ser visto. Qual o nível que você tem para ser visto? Para ser notado? Não, porque eu fui chamado para pregar. Eu fui chamado para liderar pessoas. Eu fui chamado porque eu tenho conhecimento. Eu sei de tudo. O Senhor já me revelou que eu sou apóstolo, que eu sou profeta. Eu fui chamado. Eu preciso, eu não posso ficar aqui. E aí é que tá. Primeiramente, eu não quero me tratar. Eu quero apenas aparecer. Ser notado. Pelo orgulho de não querer ser tratado. Aí eu perco. Fazendo o meu próprio ídolo. Diante do que eu acho que eu conheço. Gente, a orfandade chega a um ponto do próprio filho, dentro de si, humilhar o próprio pai, desonrar o próprio pai, aonde? No coração. Ele está com o pai, mas ele diz, nossa, eu nasci dessa pessoa, nossa, não sabe nem escrever, não sabe nem fazer isso ou aquilo, ou tá, gente, inimaginável as coisas. Da mesma forma, o filho faz isso com o pai espiritual. Nossa, não sabe nem uma palavra, eu sei mais do que ele. Para que ele tá ali? Tinha que ser eu. O que ele tá falando, eu sei 2 vezes, 3 vezes mais. Sei de mais coisas. Estudei mais do que ele. Na sala de aula com o professor, da mesma forma. Será que você já foi um aluno assim? Chegava em casa para estudar, para chegar na sala de aula para humilhar o professor? Orfandade. Eu sei porque eu já fiz isso. Orfandade. Para quê? Querer ser notado. E não querer ser tratado. O Senhor não nos dará, gente, lugares de honra sem que nós não tenhamos autoridade nem patente. Não vai acontecer, gente. Não se iludam. E pior, se o Senhor te chamou em algo específico, se você se alinha em camadas profundas, dimensionais, aí é que é espremido. Se você não está sendo espremido, se sua vida está bem relaxada, se nunca mais houve nada sobre você, olha o ambiente que você está. Olha o que você já perdeu. Sem você perceber. Pelo seu orgulho. De não querer ser tratado. De querer ser notado. No tempo errado. Quis sair da prensa no tempo errado. E já saiu. Só não notou. Mas já saiu faz tempo. Saiu porque simplesmente não quis.
Porque o primeiro nível profundo de passar pela prensa é não controlar e não manipular. Se eu manipulo e controlo, não demora na prensa. Porque pode contaminar. E contamina. E aí é que tá. Uma das armas mais profundas para rejeição atrelada é o ambiente sexual. O que o ambiente sexual faz? Ser visto e ser notado. Em qual ponto? Sedução. É a primeira característica que é atrelada a esse tempo. Observa bem. A sedução ela é usada dentro desse contexto em que eu tenho algo a oferecer. Eu já começo a dizer, nossa, eu sou assim, eu sou aqui, vou me ajeitar ali, vou vir pra cá, aí eu vou oferecer algo, aí eu vou ser uma boa pessoa, aí não sei o que, nossa, como é gentil, aí eu vou dar flores, aí não sei o que, aí não sei o que, olha pra mim, fica comigo. O atrelar do sexo é movido pela sedução e depois alinhado com a rejeição. E isso daqui planta na pessoa uma visão distorcida. Em que ambos se rendem porque tem fome e carência de o amor erótico, né? O eros. E toda essa fome. Porque não tive um pai legal, não tive uma mãe legal. E especialmente mulheres procuram homens não como um esposo. Procuram homens um pai que ela nunca teve. Assim também o homem às vezes procura uma mulher por uma mãe que ele nunca teve. Atrela carência. Porque acha que ali vai suprir a necessidade de um amor e aceitação que ela nunca teve ou ele nunca teve. E quando é atrofiado aí é que é pior. Em que a minha rebelião, a minha rejeição e tudo que eu sofri me faz virar. Eu não sou mais homem, eu sou mulher agora. Eu não sou mulher, agora eu sou homem agora. Se ele não me aceitou de uma forma, me aceita de outra. E aí o prazer sexual vem para compensar a rejeição. Libera a dopamina, traz o vício e aí gera dependência. Volto para o ciclo vicioso. Rubem. Bênçãos do primogênito, Rubem. Primogênito. Porção dobrada. Só que, entendam, gente. Aqui da mesma forma é para aquele que tem dons, para aquele que se move já. É como se você tivesse porção dobrada, né? Aqui tem responsabilidade. Da mesma forma, liberamos, ativamos. Assim como, né, vemos Jacó fazendo isso. Rubem recebe força, recebe a bênção de primogenitura.
Os primeiros frutos são de Rubem. A excelência, né? O governo, a autoridade, tudo sobre Rubem. E aí, observamos o que aconteceu. Rubem, ele representa a identidade e o poder do que vem primeiro. E vai revelando alerta sobre a nossa vida, porque é marcado por esse mês. Um mês de alertas intensos. Tempo que eu posso colher coisas grandes, mas eu posso ter quedas também. Porque é um tempo que eu preciso elevar o nível de arrependimento e de realinhamento com o meu Pai. Intimidade. Porque esse tempo vai revelar tudo o que está oculto no meu coração. Como eu falei, é um tempo de exposição. Você vai pensar, você vai tentar fazer, ou vai fazer, ou vai recuar. Trocar, né, o sobrenatural pelo natural. Trocar o tempo do eterno sobre a tua vida, sobre os teus processos, pelo teu tempo. Nossa, já era pra eu estar assim, já era pra eu estar... E aí eu vou construindo bezerro de ouro. Por quê? Porque Moisés demorou. Porque Deus está demorando na minha bênção. Porque o meu pastor, porque o meu líder demora demais. Esse negócio não dá certo não. O que o Senhor aterou sobre ele, não estou confiando muito não nisso não. Esse negócio de tempos e estações, esse negócio de paternidade, vai ser desmascarado. Vai ser revelado. Ele não tem essa autoridade. Ele não tem isso, não tem aquilo. Tá demorando demais. Eu vou construir meus bezerros, né? Enquanto o Senhor entregava a Torá, o povo murmurava e cedia à idolatria. Um ao outro, entregando cada um as suas porções de ouro para construir algo. A ruptura da aliança por conta da impaciência. O Senhor revela. Você nunca acreditou. O seu coração vomitou a sua incredulidade. A sua ação revela quem você é. Revela que você nunca fez processo. Revela que você nunca fez, na verdade, nada. Nunca acreditou em nada. Sempre mascarou. Sempre quis controlar a sua própria narrativa e todos os processos e manipular. Esse é o tempo de Rubem, o primogênito de Jacó e Lia. Por conta disso, Rubem perdeu a sua posição. A impaciência, a impulsividade, a instabilidade emocional
o orgulho e não querer passar por processo também nesse tempo. Porque Tammuz exige discernimento. Esse mês exige maturidade. Esse mês exige posicionamento. O que esse mês você está colhendo, até no que está sendo ministrado, foi o que você plantou lá no ano passado. Que você não fez. E o Senhor a cada dia está espremendo. Porque na verdade, o Senhor nos chamou como primogênitos espirituais. E nós não acreditamos. E às vezes nós vendemos a nossa herança por prazeres passageiros. Como fez Esaú. Não troque a sua promessa por uma pressa, por um desejo. Não negocie. Nada. Não perca o que o Senhor tem sobre a tua vida. Tentando e querendo profundamente resolver algo na sua vida, na força do seu braço. Não vai funcionar. Mesmo que você tenha as características de Rubem, de ter nascido em uma frequência de infelicidade mesmo, aflição. Olha, apóstolo, desde que eu nasci, meu pai, minha mãe, muita infelicidade. Eu soube que até na barriga falaram isso, foi aquilo outro. Pois é. Saiba que o Senhor te chamou para mudar tudo isso. O Senhor te chamou para alterar toda essa genética. Mesmo sabendo que nós entendemos que aquela mulher desprezada, vivendo um momento de aflição, Raquel, tomou decisões erradas. Que nós observamos e diante disto não podemos tomar e seguir esses caminhos errados. Hoje você tem esse entendimento. E a decisão do caminho a seguir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em todo tempo somos tentados. Todo tempo. Em várias coisas. Só precisamos olhar para Jesus. A sua vitória. Diante da tentação. Porque esse mês é um mês de observar. Diante do mês do pecado do bezerro de ouro. Nós precisamos olhar, observar, diante da visão, de ver além. Para sermos agraciados com frutos de bênção, do bem sobre a nossa vida e renovação. É um tempo de escolhas. Escolha servir ao Eterno e ser abençoado. Ou
escolha servir ao bezerro de ouro e ser contaminado com maldições. Não tem meio termo, gente. Não tem meio termo. Ou nós decidimos estar com o Eterno no monte, ou fazer bezerro de ouro e renovar altares às trevas. Esse é um tempo de sermos abençoados, porque ele vem com força, vem com vigor este mês. Mas essa força é do Senhor, não é nossa, nem muito menos o vigor. Toda a nossa intercessão, oração, direção é completamente alinhada. Senhor, não é na minha força, é na tua. Senhor, esse processo. Senhor, essa causa judicial. Senhor, essa questão aqui não é mais da minha força. Eu não consigo, nunca consegui. Tentei, deu tudo errado, mas agora é o Senhor. Por isso que Moisés diz, né? Viva Rúben para sempre. E não morra. E não sejam poucos seus homens. Então, é o geracional. Tudo em nossa vida que morreu. Tudo em nossa vida que nós também matamos. Também sepultamos. O que na sua vida você sepultou? O que na sua vida? A sua profissão? O desejo de ter uma família? O sonho de ter um filho? O que foi que você sepultou? Sepultei o meu dom. Sepultei isso ou aquilo. É um tempo de viver e não mais morrer. O que foi que você fez com que não houve rompimento? Porque verão é tempo de romper, é de fazer crescer, é de expandir fronteiras, é de potencializar o crescimento. Mesmo sabendo que há frutos imaturos ainda. Mas o verão é um tempo de produção. É um tempo de gerar. E de viver nos princípios do eterno. Você, diante da sua empresa, diante de tudo aquilo que você se alinha, nessa estação, os seus recursos precisam ser bem administrados. Porque esse tempo agora, atrelado com o eterno, é um tempo de ajuntar. Esses 3 meses, gente. Juntar para as próximas estações. Como é um tempo que eu produzo, as minhas sementes estão recebendo ativação. E por isso eu produzo. O que são sementes, gente? São as minhas intercessões. São os altares que eu estou construindo. É tudo que eu estou semeando. É o meu jeito de ser. É o que eu inalo, o bom perfume de Jesus. É onde eu estou. É o que eu estou fazendo. Do contrário, o que são sementes ruins? Fofoca,
maledicência, inveja. Quando eu empresto um ouvido para alguém e aí me contamino, e essa semente dessa pessoa é lançada no meu ouvido, e aí qual a minha colheita? Algo ruim. E qual o futuro? Construir bezerro de ouro. Levantar deuses que vão me levar para lugares errados. Olha, toda escolha tem uma consequência. Toda. Você precisa analisar. O quê? A palavra. Sabendo disso, eu entro em arrependimento. Nossa, aqui eu errei. Aqui eu preciso pedir perdão. Aqui eu reconheço. Mas aqui eu estou certo. Aqui eu preciso caminhar. O Senhor está me posicionando. Eu estou me prostrando. Apenas ao Senhor. Cuidado com a adoração e a obediência cega. Porque agora vem com força. Essa é a porção que eu vou extrair nesse tempo agora. Conquistar e expandir territórios. Ampliar tudo o que eu conquistei. É tempo de fazer crescer. É tempo também de colher frutos. É tempo de conhecer pessoas novas. Esse é o tempo. Olha, não tem melhor de aparecer alguém novo num tempo desse. É o tempo do Senhor. É tempo de uma liberação para frutificar algo. Não deixa passar. Observa. E também reserva as suas sementes para a próxima estação. Porque esse tempo também vem com guerra. Por isso que vem as conexões. E aí eu não vou ficar só. Eu começo a ter alguém. Eu começo a ter várias pessoas. Ou entrar em grupos corretos. E sair de ambientes errados. De ver algo errado. De estar em lugares errados. Porque eu preciso colher abundantemente. Na força do novilho. E aonde está o segredo? Servir. O segredo dessa estação, desses 3 meses, é servir. Quanto mais eu sirvo, mais dá bom. Essa é a estação verão. É o tempo que eu vou servir no tempo certo. E servindo nesse tempo, a colheita ela é abundante. Eu estou semeando, rompendo e avançando. Só que esse avançar é servindo. Só que também eu tenho colheita nesse tempo, eu tenho testemunho nesse tempo. Porque eu plantei anos passados. Observa os detalhes, gente. Observa os testemunhos pequenos. Seja a questão interna. Senhor, estou mais maduro. As minhas decisões, as minhas posições totalmente diferentes. O meu emocional está totalmente diferente. Então eu estou tendo maturidade interna para receber o externo. Para expandir no externo. O Senhor vai tratar primeiro internamente.
vai me trazer maturidade internamente, vai me posicionar como filho posicionado. Porque tudo o que foi plantado virá à tona. E se eu plantei bem, eu descanso. E eu vou usufruir do que eu plantei, mas eu também vou juntar. E eu também terei tempo de alegria e comunhão com conexões novas. Mesmo sabendo que eu vou ter, por conta do sol, profeticamente falando, muito trabalho. Porque virão oportunidades na minha vida. Novas conexões virão. Porque é tempo de produzir e ter força. Primeiro vem a força de Rubem. Níveis de produção grandiosos. Amém, gente? Pai, nesse momento eu oro, eu te peço agora que haja um tempo de intimidade, de força, de vigor. Seja esse um tempo, Pai, de bênção. Seja esse um tempo de alertas. Seja esse um tempo, Pai, em que nós nos alinhamos em frutificação, em novas conexões. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor arranque, Senhor, toda a armadura de estações passadas, das primaveras passadas, e que nós venhamos para receber novas armaduras do verão, Senhor, para as guerras, para as estruturas desse tempo agora. Senhor Jesus, arranca, Senhor, as nossas vidas das estações passadas, dos tempos passados, e nos atrela, Senhor, a esse tempo agora. O tempo, Senhor, em que nós clamamos pelas novas conexões, clamamos e pedimos, Senhor, pelo expandir território, pelo alargar das tendas, para avançar na intimidade com o Pai Celestial. Seja esse um tempo, Senhor Jesus, em que nós começamos a ter, Senhor Jesus, o atrelar de novas alianças e começamos a reconhecer os erros, Senhor, por ter o nosso geracional e a nossa vida ter levantado, Senhor, bezerros de ouro. Termos nos posicionados em altares da idolatria, da feitiçaria, da religiosidade. Nos perdoa, Senhor, por termos vivido um evangelho falso, vazio, imaturo, em um sistema religioso, atrelado a Tamuz. Mas nós te pedimos, Senhor Jesus, nos posiciona na intimidade com o Pai. Pai, eu apresento cada um dos teus filhos. Sejam eles renovados, Senhor, em tempos e estações, em novos alinhamentos, em intimidade com o Senhor. Nós os abençoamos, Pai, para esse novo tempo. Abençoamos, Senhor Jesus, cada um dos teus filhos que tem renovado os seus altares, que tem destruído os altares, Senhor, da idolatria, da feitiçaria, da orfandade, da rejeição. Alinha os teus filhos ao domínio próprio, Pai. E renova cada um deles à tua vontade e ao teu querer. Nós abençoamos cada um deles para esse tempo agora. E que eles venham avançar, venham expandir. Não nas suas forças, mas na força do Senhor. E que venhamos servir. E que as sementes sejam, Pai, totalmente multiplicadas e que haja colheitas. Nós abençoamos e alinhamos para um novo tempo. Que o Senhor os abençoe no nome poderoso de Yeshua. Que seja esse um tempo, na verdade, grandioso,
para bebermos das águas do Eterno. De cuidar da intimidade com o Espírito Santo, que é a fonte das águas vivas. E que nós não venhamos ficar desidratados, desnutridos. Que seja esse um tempo de força sobre a nossa vida. E que haja resultado, que haja testemunho. E todo enfado e falta de fé seja totalmente paralisado. E a frustração também. Que seja um tempo de colheita, de frutificação, de liberação, de aberturas, de portas novas, sonhos realizados. Que seja esse um tempo que nós colheremos, que nós iremos testemunhar e seremos abastecidos diretamente do Senhor. Em um nome poderoso de Jesus. Que o Senhor abençoe. Que todo fruto que sair de mim e de você venha para estabelecer o reino. Que o que sai da sua boca seja bênção. Que tudo aquilo que você profetizar seja bênção. Em o nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, gente. Gratidão por esse tempo. E que o Senhor nos abençoe para essa nova estação que começou. Tchau, tchau, gente. Shalom, shalom.